1.995, 4.990. Próximo. 1.999, 4.998. Então, observe que quanto mais nós nos aproximamos de 2, numa vizinhança bem próxima de 2, quanto mais nós nos aproximamos de 2 pela esquerda para valores menores que 2, mais o valor da função se aproximou de 5. Nós vamos fazer essa análise agora pelo lado direito, para valores maiores que 2. Continuando. Vamos fazer a tendência pelo lado direito. Vamos tomar valores maiores que 2, bem próximos de 2 pela direita. Para 2,05, nós vamos obter, calculando o valor da função, 5,10. 2,01, 5,02. Observe que nós estamos nos aproximando muito de 2. Próximo valor, 2,005 dá 5,010. Continuando. 2,001, 5,002. Então, observe que tanto eu me aproxime pela direita como pela esquerda, eu vou sempre, de 2, né? Quando eu me aproximo ou pela direita ou pela esquerda de 2, bem próximo, uma vizinhança bem perto de 2, eu vou sempre me aproximar do mesmo valor que é 5. Então, nós afirmamos que o limite dessa função, os limites laterais dessa função, quando x tende para 2 pela direita e quando ele tende para 2 pela esquerda, eles são iguais a 5. Por quê? Porque tanto eu me aproximar pela esquerda como pela direita, eu vou tender para o valor 5. Continuando. Então, aí nós afirmamos, aí já é uma outra parte, né? Limite da função f de x, quando x tende para 2, ele é igual a f de 2. Se nós formos calcular o valor da função, substituir lá 2 na função 2x mais 1, nós vamos encontrar 5. Então, significa que o limite dessa função 2x mais 1, quando x se aproxima de 2, ele é igual ao valor numérico da função no ponto 2, que é 5. Tá? Continuando. Próximo. Tá aí, nós estamos calculando o limite da função quando x se aproxima de 2, só substituindo de maneira bem simples, nós vamos calcular o limite que é igual a 5. Tá? Agora nós vamos analisar aquela vizinhança que eu falei para vocês, aqueles valores bem próximos de 2. Como o gráfico da função é uma reta, nós vamos apenas analisar uma parte da reta, tá? Onde nós temos uma vizinhança de 2, do valor 2. Continuando. Observe que nós estamos nos aproximando pela esquerda para valores menores que 2. Continuando, 1,9 vai para 4,8. 1,95 vai para 4,9. 1,99 para 4,98. Então, essa tendência é para 5. Pela direita. Continuando. 2,1 vai para 5,2. 2,05 para 5,1. 2,01 para 5,02. Então, nós estamos fazendo essa análise geométrica, né? Mostrando uma vizinhança bem próxima de 2. Vamos ver uma outra situação. Análise do gráfico da função real, f de x igual a módulo de x sobre x. Nós já vimos que, na definição de módulo, ele é x se o x for maior ou igual a zero, ele é menos x se o x for menor que zero. Então, como ali é módulo, quando o módulo de x for positivo, né, nós vamos encontrar 1 para x maior que zero, ou seja, o semi-eixo x para o lado direito da origem. E quando o módulo for menos x sobre x, vai dar menos 1, que será o semi-eixo de x do lado esquerdo, à esquerda da origem. Continuando. Próximo. Então, observe, nós vamos mostrar geometricamente o gráfico dessa função. Então, essa função vai ser 1 quando o seu domínio for maior que zero. Continuando. Então, observe, quando x se aproximar de zero pela direita, nós vamos obter os valores da função, se aproximando de 1. Continuando. Então, quando x se aproxima de zero pela direita, tá, os valores da função se aproximam de 1. Então, continuando, o limite dessa função, quando x se aproxima de zero pela direita, vai ser 1. Vamos agora observar o que ocorre quando nós nos aproximarmos pela esquerda de zero. Continuando. Quando nós nos aproximarmos pela esquerda, tá, os valores da função vão se aproximar de menos 1. Observem lá, continuando.
Então, quando x se aproxima de zero pela esquerda, os valores da função então vão se aproximar de menos 1. Então, aqui, ó, observe aqui do lado direito da tela que nós estamos falando que quando x se aproxima de zero pela esquerda, os valores da função vão se aproximar de menos 1. Significa que o limite lateral pela esquerda é menos 1. Então, o que é que nós percebemos? Que esses limites laterais são diferentes. Então, quando uma função apresentar limites laterais diferentes, não vai existir o limite da função. Observe que na análise anterior, os limites laterais foram iguais, inclusive aos valores da função no ponto, daí a existência do limite. Como nós temos aqui os limites laterais diferentes, não vai existir limite dessa função. Próxima. Então, o limite da função, quando x tende para zero, não existe.